Fala galera, espero que vocês estejam bem. Pessoal, a gente vai dar início nessa aula de informática e vai falar um pouquinho sobre dado, armazenamento, como funciona o computador. Só que antes, vamos relembrar um pouquinho do que a gente já viu. A gente viu sobre a tecnologia em combate ao coronavírus. A gente falou sobre como a gente está se sentindo nessa quarentena. A gente falou também sobre computação em nuvem, como guardar dados na internet. A gente falou também sobre o Google Drive, que é um aplicativo que a gente utiliza para isso. E na aula de hoje, a gente vai falar muito a palavra dado. E para isso vocês têm que entender o que é um dado, gente. Dado é a menor partícula da informação. Ele sozinho não tem significado nenhum. Por exemplo, na imagem abaixo, nós temos casa azul e grande. Cada uma delas é um dado. Sozinhos a gente não entende nada, não consegue ter um conhecimento sobre alguma coisa com isso. Quando a gente junta as três, a gente tem um conjunto de informações, um conjunto de dados, que dá numa informação. A gente já consegue dar sentido para isso. A gente entende que a casa grande é azul, entenderam? Então, um conjunto de dados é uma informação. A informação já tem significado e nos passa algum conhecimento. Entenderam? Dado não tem significado sozinho, a gente não consegue adquirir nenhum conhecimento. Quando um conjunto de dados se forma, nós temos uma informação. E essa informação nos dá um conhecimento sobre alguma coisa. Mas como funciona o computador? Ou qualquer outra máquina eletrônica, celular e assim por diante? É uma máquina, ela precisa de comandos para poder funcionar. Esses comandos a gente chama de entrada de dados. Entrada de dados, ou seja, a gente já sabe o que é um dado. Uma entrada de dados é quando a gente pede alguma coisa para o computador. É o jeito que a gente fala com o computador. Como que a gente consegue falar com o computador? Ou computador, faça isso? Não, né, gente? A gente precisa de dispositivos, de equipamentos, de peças para poder conversar com o computador. E quais são essas peças? Então, algumas delas são o teclado, o mouse e a webcam. Por exemplo, se eu quero acessar a internet, eu vou com o mouse lá no ícone da internet, clico 2 vezes e vai me mostrar a página da internet aberta. Então, eu dei entrada de dados com o mouse, o computador pensou no que eu queria e me deu saída de dados na tela do computador me mostrando a página da internet. Ou seja, na entrada de dados nós temos o teclado, o mouse e a webcam. Tem mais, gente, mas eu coloquei esses como exemplo. Processamento, eu já falei isso com vocês no 6º ano. É como o computador pensa. Lembra que eu falei para vocês que é errado chamar o gabinete, a torre do computador, de CPU? Porque é só uma caixa que guarda as peças. O verdadeiro CPU, o microprocessador, é essa pecinha que está aí. É ele que pensa em tudo, ele comanda tudo. Ele não tem memória, pessoal, ele só distribui. É como se fosse o gerente de uma loja e ele comandasse os funcionários. Ó, você tem que fazer isso, você faz aquilo, para poder funcionar as coisas. Então, ele é o cara que pensa. A gente chama de unidade lógica também, tá bom, pessoal? Então, ele é o cara que pensa e que manda em tudo. O microprocessador é o cérebro do computador. E depois que ele pensou no que ele vai fazer, ou ele vai guardar um dado, porque a gente comandou ele guardar esse dado, ou ele vai dar saída e mostrar um resultado pra gente. E aonde que vai ser essa saída? Pode ser por som, por impressora ou monitor. Na tela ele vai mostrar aquilo que a gente está solicitando, o som a gente vai ouvir e a impressora vai sair impresso. E agora nós chegamos no nosso assunto, armazenamento de dados. Gente, o que é armazenar um dado? Vamos falar o que está escrito aqui. É a retenção de informações usando a tecnologia especificamente desenvolvida para guardar esses dados e mantê-los acessíveis conforme o necessário. Ou seja, armazenar dados é guardar dados em um determinado local, para depois a gente ter acesso. Nós temos muitos tipos de tecnologias, de dispositivos que nos auxiliam a guardar os nossos dados nos dispositivos eletrônicos.
E aí tá a imagem de algum deles. Nós temos o HD, o DVD, o CD, o pendrive, cartão de memória, HD portátil, disquete e assim por diante. Vamos falar um pouquinho deles. Para a gente falar deles, a gente tem que entender que existem dois tipos de memória no computador. Existe a memória volátil e a memória não volátil. Na memória volátil, os dados se perdem quando ela não tem energia elétrica, ou seja, a gente está utilizando ali, ele está lembrando como se fosse uma memória de curto e longo prazo. Tipo, o computador vai lembrar, nós como pessoas, durante o nosso dia, a gente não lembra de tudo que a gente fez no nosso dia. O que faz o nosso cérebro armazena as coisas mais importantes, certo? Por exemplo, hoje você não lembrou que você levantou com o pé esquerdo ou com o pé direito. Então é uma memória volátil, é uma memória de curto prazo. E a memória não volátil é aquela que não se perde, tá? Permanentemente, ou seja, depois que desliga o computador, quando você vai ligar de novo, o que você armazenou lá está guardado. Então vamos guardar isso. Volátil, memória de curto prazo, que depois que a gente desliga o computador se perde totalmente. Não volátil, memória permanente, tá? Que não se perde, que não se altera. O HD, pessoal, ele é uma memória não volátil, ou seja, quando a gente desliga o computador e a gente volta a ligar, tudo que está salvo no HD vai continuar lá. Ele é considerado uma memória de massa ou memória secundária porque a maioria das coisas ficam guardadas nele, por ele ter maior capacidade de armazenamento, certo? E aqui a gente vai ver como que o HD funciona. Então, pessoal, tá vendo essa agulha? Ela tá guardando os dados no computador. E assim, todo o nosso dado vai sendo guardado. Ela vai riscando e guardando. Alguém já viu um HD trabalhando aberto? Esse aqui é um HD antigo. O funcionamento dele é mais pré-histórico. Então, pessoal, aí essa agulha, ela vai gravando os dados. Quando a gente apaga alguma coisa do HD, fica um espaço em branco, só que ela não grava mais em cima dele. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que desfragmentar o HD para poder juntar todos os dados e limpar todos os espaços em branco, para liberar mais espaço para guardar. Entenderam? Por isso que é importante desfragmentar o computador. Então, o CD e o DVD, pessoal, eles vieram para substituir a fita VHS, a fita de vídeo, e o disquete. Eu acho que nenhum de vocês chegaram a conhecer. E assim, a tecnologia de armazenamento de dados, ela sempre vem procurando mais espaço, uma maior quantidade de espaço possível. E aí o que aconteceu? O CD e o DVD eram bem mais baratos, barateou bastante e tinha mais espaço. Então, por um bom tempo foi utilizado o CD e o DVD. Mas aí a gente não contente com o CD e o DVD também, porque riscava, os dados se perdiam, inventaram um pendrive que tinha até 1 tera, era bem mais potente do que o CD e o DVD. E a gente utiliza muito o pendrive até hoje, certo? Aí depois do pendrive, o pessoal não contente inventou... Deixa eu pular esse aqui rapidinho.
o HD externo para poder ter uma maior capacidade de armazenamento, certo? O HD externo é igual a um HD interno de computador, só que é externo, ele armazena bastante dados também, ele tem uma maior capacidade de armazenamento. Vamos voltar lá. Cartão de memória auxilia a aumentar a memória do nosso celular ou outros dispositivos que utilizam cartão de memória. E vamos falar de memória flash. Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês sobre memória flash. Memória flash são os tipos de memória que a gente acopla. São memórias de fora que a gente coloca no computador, certo? Elas são memórias não voláteis, ou seja, que mesmo sem energia elétrica, os dados ficam guardados. Tanto que quando você pega um cartão de memória de um celular e põe no outro, todos os seus dados estão guardados lá. Já falamos sobre o HD externo também. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de saudade. Fiquem com Deus, se cuidem. E logo, logo, se Deus quiser, a gente tá junto. Um beijo.